Olá, gente, boa noite. Ou bom dia, boa tarde, depende de cada país. Aqui é boa noite aqui no Brasil. Estou aqui trazendo mais um estudo, para que vocês entendam. Vou falar agora a respeito da igreja. A igreja, ela é mistério. Ela é mistério. Eu também não estava entendendo a igreja. Hoje nós vemos muitas igrejas espalhadas no mundo. Aqui no Brasil é tanta igreja que o cara fica para cima e para baixo. Certo? Essas igrejas, nenhuma dessas igrejas é do Eterno. Nenhuma. Certo? Porque no estudo anterior eu mostrei que o nome do Pai Eterno totalmente é Iá. Essas igrejas não trazem o nome do Pai Eterno, Iá. E o nome do Filho não tem o nome do Pai, como o nome do Filho não é o nome do Pai, que Jesus é do catolicismo, é do cristianismo, certo? E os que estão seguindo aí é outras doutrinas, torcendo as coisas, torcendo tudo. Então essas igrejas não são do Eterno. Eu vou mostrar a igreja do Pai Eterno, qual é a igreja dele, a igreja verdadeira do Pai Eterno. Vamos começar lá quando o Eterno nos diz, a Bíblia diz assim, Jacó, ele lutou com Deus, tem Bíblia que diz, mas tem outra que diz que Jacó lutou com um anjo, né? Se foi com o Pai Eterno, o Pai Eterno brincando com ele, e se foi com um anjo, né, que é Malá, se for com um anjo, então o Eterno é quem sabe das coisas. Então, quando o Eterno terminou a luta, vamos lá falar, vamos começar a igreja por aqui, vamos lá em Gênesis capítulo 32, verso 27 e 28, diz assim, olha, Gênesis capítulo 32, verso 27 e 28, diz assim, olha, perguntou-lhe, pois, discípulo 26, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoarem. Na luta, tem uma luta ali, então o anjo foi saindo, né? Aí Jacó disse, eu não deixo você ir enquanto me abençoar. Perguntou-lhe o anjo, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim, Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Ou seja, então ele lutou lá com o Eterno, vamos dizer, se for com o Eterno, foi com o anjo dele, né? É com o Eterno, né? Ele está brincando com ele ali, que com o Eterno ninguém se pode, né? O Eterno não é o todo, pois é ele e mais ninguém. Então ali aconteceu o nome Israel. Então, gente, Israel teve, né, Jacó, ele teve 12 filhos. Teve uma mulher, o nome dela é Diná, e teve 11 filhos, né? Todo mundo sabe, Ruben, Simeão, Assé, né, Naftali, né? 12 filhos, 11 filhos, 12 com 1, Diná. Então, gente, ali se levantou as tribos de Israel, 11 tribos de Israel, que ia na frente, depois veio Benjamim, né? Que é filho de José, lá é Benjamim. Então ali, 12 filhos. Então ali, gente, começou a igreja. Por que começou a igreja? O povo vieram ali, tal. Jacó teve 4 mulheres, né? Casou com Raquel estéril. Ele foi lá para Labão. Labão trabalhou 7 anos para Labão. Depois Labão entregou a outra filha, como era para Raquel, ele pegou Lia, que não podia entregar a mais nova, tem que dar a primogênita. Raquel era estéril, ele casou com Lia, a Lia engravidou dele 6 vezes e tal, aí teve mais, deu a serva, aí aquela ciúme lá, Raquel não tinha filho, entregou a serva dela, aí teve 4 mulheres para gerar os 12 filhos, né, com Diná. Então ali, gente, aquelas 12 tribos vieram, quando chegaram no rei Salomão, o que foi que Salomão fez? Salomão não teve vergonha, certo? Além de possuir riqueza, que ele pediu até sabedoria, mas o Eterno deu sabedoria e riqueza a eles, além de possuir as mulheres, porque teve 1000 mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas, foi o que ele teve. Não teve vergonha daquela pessoa fazer idolatria. Foi o que ele fez idolatria. Começou adorando os deuses daquelas mulheres. Então o que foi o Eterno fez? Rasgou o reinado dele, certo? O que é rasgar o reinado? Rasgou o reinado dele, ou seja, tirando as tribos dele, deixando uma tribo. Qual foi a tribo que o Eterno deixou? A tribo de Judá, para dar início à igreja. Lá já falei aqui, né? A igreja, tribo de Judá. Então, lá em Gênesis capítulo 2, verso 27 e 28, ele para vocês nesse instante. Então, vamos ler lá em 1 Rei, capítulo 11 e o verso 13. Eu quero ler os textos aqui, porque eu lendo o texto, já o ouvinte, né, está ouvindo, porque eu não estou com mentira, então com arrudeio. Eu não gosto de mentira nem de arrudeio. 11, 13, diz assim, olha. Eu estou falando para Salomão. Isso aqui, ó. 11,
3, né? 3. Diz aqui. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Isso aqui é assim, gente. Salomão teve os 2 filhos dele, né? Roboão e Jeroboão. Jeroboão tinha descido para o Egito, porque um discurso lá com o pai, então aquela confusão. Quando Salomão morreu, então chamaram Jeroboão para administrar as tribos. Aí foi o que Roboão fez. Roboão, no lugar de administrar o povo, pediu os conselhos do povo, os conselheiros, os que viviam com o pai dele, não, foi o que ele fez. Foi para os conselheiros mais novos, quebrou a cara. Aí os servos, né, que viviam com o pai dele, deu o conselho dele: Roboão, tu faz o seguinte, tu administra esse povo direitinho, tu conselha esse povo direitinho, que esse povo vai te seguir, esses tipos vão te seguir. Mas ele foi o que fez, chegou os mais novos com ele, né, que tipo de juventude e tal, aí ele disse: diga a ele, seu Roboão, que o dedo mais fino de mim é o meu dedo mais fino, é mais grosso que o nome do meu pai. Meu pai castigou com um açoite, que vou castigar vocês com um escorpião. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Sabe por que quebrou a cara? Por quê? Porque só quem seguiu ele somente a tribo de Judá. Por quê? Porque o Eterno já tinha feito a profecíssima de Salomão, que ia tirar o reinado dele, rasgar o reinado dele, como aquele que pegou a roupa e rasgou em 12 pedaços, rasgou os pedaços ali, né? Então ali rasgou-se o reinado de Salomão. Então ali vai ter que pôr a tribo de Judá. Que é a tribo de Judá, gente? A tribo de Judá, gente, é onde começa a igreja judaica. Já começa lá de Gênesis. Esse negócio de levantar, criar a igreja aí, Jesus é bom, Jesus é amor, Deus é amor, aceite Jesus, isso é a ideia de quem é besta, rapaz. Esse negócio para cá é besta, analisa as coisas, rapaz. Vamos ler a Bíblia, vamos começar a Bíblia do começo ao fim. Então, gente, seguiu somente a tribo de Judá. Lá em Salmo capítulo 78 e o versículo 68 diz o que lá? Poupou a tribo de Judá, o monte Sião, a quem escolheste. Essa palavra Sião já está alterada, que o nome do monte é Monte Moriá, o teu nome do Eterno. Aí trouxeram o versículo texto, aí botaram Monte Sião hoje. O nome é Moriá, o nome do pai está ali. Então, gente, o que aconteceu? Então, a igreja do Pai Eterno, gente, é a igreja judaica. Por que a igreja judaica? Porque o filho do Pai Eterno é judeu, certo? O povo do Pai Eterno é israelita, ou seja, Iachurita. A palavra é Iachurita, está ali, Israel. Iachurita. Então, de 2 tribos de Iachurita, a tribo de Judá. Então, uma tribo seguiu, o Eterno escolheu uma tribo e tem as 12 tribos. Ou seja, a igreja vem pela tribo de Judá. Jessé, filho Davi, filho de Jessé, e Jessé aqui veio a genealogia lá de Mateus, leiam lá, né, no livro de Mateus, até ali, quando termina a genealogia, começando de Abraão, depois do estudo, lá para frente, a respeito de Abraão para trás, onde Abraão está vindo de 4 descendências, está vindo lá de 7, então tem que se entender as coisas do Pai Eterno, por uma de a linhagem da igreja dele. E quando chega aqui, quando chega no Filho Pai Eterno, quando ele veio ao mundo, ele veio para quê? Ele veio para resgatar o povo que se desviava do Pai Eterno. Aí muita gente diz, sem entender, não, o povo não obedeceu sim, obedeceu o Pai Eterno. Quando eu falar dos mandamentos daqui a pouco, eu vou mostrar que tem gente que obedeceu. Naquele tempo, meu gente, era a lei do talião, era olho por olho, dente por dente. Não matava, morria, não tem esse negócio não. Essa bagaceira está no mundo hoje em dia não, ali tem pouquinho não, ali matava, morria, ali era olho por olho, dente por dente. Eu queria ver que eu não obedecesse a lei, as coisas do Pai Eterno. Então, gente, veio o Filho do Pai Eterno, então a igreja dele é a igreja judaica. Quando é que diz no Novo Testamento que a salvação veio dos judeus, gente? Está escrito lá em João, capítulo 4, e o versículo 22. Eu faço questão de ler lá, vamos ler aqui, né? Para vocês entenderem essa Bíblia aqui, que tem várias aqui. Essa aqui está mais afiada. Vou ler aqui para vocês aqui, para o ouvinte ouvir, viu? Para vocês entendam. Não entendam isso, gente. Analisem isso. Aqui, ó. Capítulo 4, verso 22, livro de João. Diz assim, olha. 22. Aqui. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio do judeu. Por que a salvação veio do judeu, gente? A salvação está vindo de judeu desde lá da luta de Jacó com o Pai Eterno, com o anjo dele. Então ele levantou as 12 tribos de Israel, as 11 tribos não seguiram o Pai Eterno, ele escolheu uma tribo para vir
em Davi, amor de Davi, para vir Davi, filho de 17, para vir o filho para eterno na descendência da genealogia, então a igreja para eterno é a igreja judaica. Agora vamos para a igreja. Olha, gente, o que está acontecendo? O pessoal está abrindo templo. Constrói, havia uma garagem, constrói um templo. Havia até um lugar que não vou nem falar, não vou dizer essa palavra não, palavra muito pesada. Aluga, certo? E cria, bota lá uma igreja. O que é a igreja? A igreja é o povo. A igreja é o povo. Aí vai para o templo. Aí diz, eu vou para a igreja. Quando chega lá vai ser presa de pastor. Daqui a pouco eu vou falar a respeito do dízimo. O que é o dízimo? Como é? Os pastores estão enricando em cima do povo, que não tem entendimento da palavra do Pai Eterno, e estão enricando o pastor. Muita gente, coitada, às vezes vai trabalhar aí, suar, certo? Para ganhar o pão de cada dia, às vezes não sustenta nem a casa, às vezes paga aluguel, às vezes a mulher e os filhos passam fome para levar a igreja para pastor. Então, gente, vou mostrar daqui a pouco sobre isso aqui, o que os pastores estão fazendo com o dinheiro do povo. Então, gente, o que é a igreja? A igreja, gente, é o povo. Igreja é um e templo é outro. O pessoal aluga uma garagem e faz um templo. Ou compra um terreno, vem irmão, vamos trabalhar, irmão, tal, e cria um templo. Ali cria a casa de Deus. Aonde é a casa de Deus ali, gente? A Bíblia diz o quê? Lá em 17, olha, lá em Atos 17, verso 24. Eu vou ler para vocês. Vamos ler. Diz assim, ó. Atos capítulo 17 e o verso 24. Veja como é que diz, gente. Para você ficar atento com essas coisas. Não sejam presa de homem. A pior coisa que tem no mundo é o cara ser presa de homem. Faça como eu, analise a escritura, entenda essas coisas. Diz assim, ó. Atos 17, 24 diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo que Ele é Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão de homem. Então aqui, nas Bíblias dizem templo feito por mão de homem. Aí o cara diz, bota a Bíblia embaixo do braço, vou para a casa de Deus. Menino, a casa do Eterno é no Altíssimo, é no céu dos céus, não é aqui na terra não. Lá no livro de João capítulo 4, verso 25, está dizendo o quê? Lá, o que foi o Filho do Pai Eterno disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai Eterno, Espírito e verdade. Gente, aonde é a igreja? Como é que se reúne na igreja? Onde é a reunião da igreja? Vamos ler aqui, né? A igreja, aqui lá em Efésios, capítulo 5, verso 27, vamos ler lá. Diz assim, eu também não entendi isso não, eu só entendo hoje porque eu li a Bíblia, certo? Eu examinei ela. Lá em 5, do livro de Efésios, capítulo 27, diz assim, veja só. Vamos ler lá. 5, 27. Capítulo 5, o verso diz assim. Para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí você vai para uma igreja dessa, certo? É os membros tudo cheio de defeito. Não usa as vestes brancas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Não usa as barbas, o cara tem que usar a barba. As mulheres sem véu, o cara torce o texto, porque a palavra diz no livro de segundo Cefas, segunda epístola de Cefas, está dizendo lá, 3, 16, dizendo que lá, que o povo pega o texto da Bíblia, torce, conforme as outras escrituras, para a sua própria destruição. Muita gente, pastores, torcendo o texto, interpretando o texto de maneira diferente, e por isso está criando meio mundo de religião. E emprestou o mundo. É a Assembleia de Deus, é Testemunho de Jeová, é Venda Benção, Pentecostal, Baseado para Cristo, é católico, é adventista, é um pessoal de igreja. Nenhuma igreja dessa é do Eterno, nenhuma, pela Bíblia aqui, nenhuma é do Eterno, nenhuma. O qual é o povo do Eterno, aqui eu vou ler. O que o Filho do Eterno disse, gente? Quando os horários, entre no teu aposento, no teu quarto, ora a teu Pai que está no céu. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. Lá em Mateus capítulo 6. Vamos ler na Bíblia. É bom na Bíblia, porque na Bíblia aqui, o cara não brinca comigo não, brinca com ela, certo? Vamos ler lá. 6, 5 e 7. É aqui, meu pai, aqui. Capítulo 6, 5 e 7. Diz assim, quando os horários, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé, nas sinagogas, que os pastores fazem para se amostrar, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto, está vendo, gente, entra no quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está nos céus, em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então o que os pastores fazem? Ficam gritando nas praças,
de paletó e gravata para aparecer, que isso é mostramento. Fica lá nas praças, cantando lá, louvando, aqueles gritos e o quê? E orando lá. Então, quando eu quero mostrar bem para eles, são contra. Então, gente, o que foi que o Filho Eterno também está dizendo lá em Mateus 18, vamos ler lá. 18, 20, vamos lá. 18, 20 diz assim, olha. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, gente, a igreja é eu. Quando eu estiver reunido com meus irmãos, a igreja está reunida. Como é isso? Mostrando que é a Bíblia. A igreja reunida nas casas, né? Então, eu vou ler o texto aqui, lá em Mateus 16, 18, onde é que está essa igreja, que eu também não estava entendendo. A igreja fica no apóstolo, né? Quando o Filho Eterno falou lá com os apóstolos, quem dizer que esse é o Filho do Homem, lá em 16, 18, diz assim, aí. Diz assim. Aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é a porta do inferno? Porta do inferno, gente, é o que está na porta de uma igreja errada, está na porta. Ou ele entra para se perder, ou ele sai para se salvar. Ele está na porta. Porta do inferno é o quê? Ou o caba entra para se perder no inferno, ou ele sai para se salvar para o Pai Eterno. Então, o Filho do Pai Eterno falou lá no livro 17, 10, ele disse o quê? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-la, então haverá um rebanho só pastor. Tem outras pessoas que estão em outras igrejas, como eu era católico, nesse nome Jesus, certo? Sem saber de nada, então analisei, hoje estou aqui, graças a Deus, sou judeu, machiano, creio no Machia, então, gente, creio nos mandamentos, guardo os mandamentos, procuro guardar e ferramentar a lei direitinho, então eu vou mostrar a reunião nas casas, vamos lá. Essa Bíblia aqui deixa muito claro, tem uma linguagem muito boa, é a Bíblia de Jerusalém, é uma linguagem muito boa. Essa aqui também fala, mas para quem quer entender, essa aqui é boa. Não é como eu, que eu tenho 28 anos e debato com o pastor, o que quer que seja, teórico que seja. Eu tenho 17 Bíblias, tinha 23, estou com 17 Bíblias, sou leitor de Bíblia. Vamos ler a igreja, onde é que se reúne? A igreja se reúne, gente, na casa. Está escrito onde? Vamos ler direitinho essa Bíblia aqui, que é uma linguagem muito boa, a Bíblia de Jerusalém. Vamos ler lá em Romano 12, 1. Diz assim: exalto-vos, portanto, irmão, pela misericórdia, está aqui Deus, de Deus, a que ofereçais vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, está aqui Deus, este é o vosso culto espiritual. Eu sou um corpo, eu sou um culto. A partir do momento que eu me converto, eu torno seu corpo, um culto ao Pai Eterno. Aonde eu estiver, eu vou orar. Como eu oro 9 vezes no dia, eu oro aqui, em frente aqui desse nome aqui que eu fiz aqui, boto o quadro e oro ao Pai Eterno. Então eu oro 9 vezes por dia, tem vezes que eu oro até mais. Tem vezes, dependendo, eu estou viajando certo, não, mas 9 vezes na minha casa, 9 vezes por dia. Então eu sou um culto espiritual. Então, gente, lá em Romanos capítulo 16, e o verso 4 e 5, vamos ler lá o que está dizendo lá. Vamos ler lá. Onde é que a igreja está se reunindo? Diz assim, olha. 5 e 6, 16, 5 e 6, está dizendo assim: saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Aqui o apóstolo lá está fazendo uma oração, está fazendo aqui uma declaração, está dizendo: saudai irmão, irmão, irmão. Então lá 16, 5 e 6 está dizendo: é a igreja que se reúne em sua casa. A igreja se reúne na casa, irmão. Como é isso? O povo se reúne na casa de um irmão. Como é essa reunião, gente? A reunião na casa do irmão é o seguinte: o guia, o sacerdote, ele na casa dele, faz a reunião na casa dele. Mas se a casa dele não couber 20 pessoas, tem 100 pessoas no bairro, 100 pessoas. Então se escolhe, a casa couber 100 pessoas, vai ser lá. Se não couber 100 pessoas, divide 50, duas casas, dois irmãos. Não couber 50 pessoas, divide em grupo de 40, não cabe, então em grupo de 30, dá 3 grupos de 30, dá 33 pessoas, para 100 pessoas, não cabe. Vamos dividir em grupo de 10 casas de 10 pessoas, então, gente, vamos dividir, não cabe, então vamos dividir em 5 pessoas em cada casa. Então é assim, o guia está lá administrando, então a igreja se reúne nas casas, como está dizendo também lá em Coríntios. Vamos ler lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, diz assim, olha, 16, 19 diz assim, ó: saudai-vos as igrejas da Ásia, onde estava lá no continente da Ásia, enviados efusivas saudações no Senhor Aquila
Priscila com a igreja que se reúne na sua casa. Aí, na casa deles. Aí, gente, a igreja se reúne, onde é que se reúne? Está vendo? Isso lá em Corinto. Vamos para outra igreja se reunindo. Onde é que se reunindo? Está reunindo lá em Colossenses capítulo 4, verso 15. Vamos ler lá. Diz assim: depois, aqui, saudai aos irmãos de Laodiceia e Nífas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. A igreja Colossenses se reunindo na casa do irmão. Outra igreja se reunindo. Aonde é que está? Em Filemão, capítulo, só um capítulo só, né? 2. Chama-se, não vai ter capítulo, tem uma carta só, então, é o versículo 2. Diz assim, olha: a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de Arquipo, e a igreja que se reúne na tua casa. Então, gente, a igreja se reúne nas casas. Que a igreja é o povo do Pai Eterno. Aí o que o pessoal faz? Bota a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. Quando chega lá, o pastor, que ele não é muito besta, certo? Ele pega a Bíblia e abre onde favorece para ele, certo? Mas não ensina toda a doutrina. Outra coisa, vou falar aqui agora a respeito dos dízimos também, que é 3 coisas profundas. O nome do Pai Eterno, que é o nome do Filho, o nome do Filho, que é o nome do Pai, é um nome só. A igreja dele e dízimo, está rigando pastor, para ver se você se alegra, para deixar de ser presa de homem. Então, muito obrigado, daqui a pouco eu encerro.